Vamos prosseguir visitando e conhecendo a história e um pouco dos dois lugares onde São Frei Galvão viveu em São Paulo, iniciando pelo local onde ele foi morar. Os frades da Ordem Franciscana vieram a São Paulo, provenientes da Bahia, em 1639, instalando-se inicialmente na Igreja Santo Antônio. O lugar foi considerado insalubre e, após pedido à Câmara Municipal, realizado em 1642, os frades se mudaram a um terreno localizado numa das bordas da colina onde foi fundada a vila. O convento de São Francisco foi construído na Vila de São Paulo, no Brasil colonial. Foi inaugurado em 17 de setembro de 1647. Na época era a maior construção da Vila de São Paulo de Piratininga, em um terreno grande, onde os religiosos cultivavam plantações e cuidavam de seus animais. Dentro dele passava o vale do rio Anhangabaú e o córrego do Riachuelo, fontes de água potável para os frades e a população. Em 1676, os irmãos da Ordem Terceira de São Francisco iniciaram a construção de uma capela. Essa capela foi depois ampliada até transformar-se numa igreja independente. Foi inaugurada em 1787, ao lado do Convento São Francisco. Em 1827 e 1828, os franciscanos, por requerimento do governo imperial, foram obrigados a entregar seu convento para a instalação da Academia de Ciências Sociais e Jurídicas, atualmente Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E com a ampliação dos cursos e necessidade de mais salas, os espaços do antigo convento, tais como o claustro, a sacristia e a maior biblioteca do país de filosofia e teologia, que se encontrava em seu convento, foram absorvidos pela faculdade, e os frades se instalaram definitivamente nos corredores entre a igreja e a faculdade. Muitas vezes os litígios chegaram ao governo imperial, que teve que intervir para que os religiosos não perdessem até mesmo a igreja. A alegação era de que os frades eram poucos e o espaço poderia ser mais bem utilizado se fosse doado aos alunos e professores. Um incêndio aconteceu em 1880 e foi motivo para mais desavenças, pois a população e os frades acusavam os alunos de atearem fogo na igreja e os alunos e professores se defendiam, alegando que não iriam atear fogo a algo que era de seu desejo. Nesse incêndio se perdeu muito da história e bens materiais, e para amenizar a situação, a faculdade doou o atual altar-mor da igreja, que é o altar principal. Ele foi trazido da Alemanha e instalado no local onde estava o que queimou e até hoje ali se encontra. O convento colonial e a Faculdade de Direito foi demolida em 1933 para a construção de uma nova sede em estilo neocolonial. E os frades, com a ajuda dos franciscanos da Alemanha, construíram em 1940 um novo convento nos espaços de terreno que restaram. O conjunto formado pela Faculdade de Direito e as duas igrejas franciscanas tem grande valor histórico e localiza-se no Largo de São Francisco, no Centro Histórico de São Paulo. Em 1982, a igreja se tornou um bem tombado. Após ser ordenado padre em 1762, Frei Antônio Galvão passou por Guaratinguetá, onde rezou sua primeira missa, e segue para o Convento São Francisco em São Paulo, onde passa a residir, estudar e trabalhar. Ele teve contato e passou a dar apoio espiritual para as freiras da Ordem da Imaculada Conceição, chamadas também de Irmãs Concepcionistas, cuja santa padroeira é Santa Beatriz. Mas elas não tinham reconhecimento canônico para ter um mosteiro. Vou falar um pouco sobre o Mosteiro da Luz e sua importância. Ele foi originado a partir de uma capela, conforme registro da igreja, data de 1579 em uma carta redigida pelo padre Anchieta. Ela era procurada por fiéis ou por viajantes que utilizavam a estrada real e ficou conservada até meados de 1729, mas passou por períodos de abandono que deterioraram suas condições.
Frei Galvão recebeu autorização do governo em 1774 para construir o Mosteiro da Luz. Foi o próprio Frei Galvão quem idealizou toda a estrutura do mosteiro, incluindo sua capela. Para a construção, o franciscano recolhia doações de benfeitores e toda ela foi demorada e difícil, pois dependia do que recolhia. Em 1788, as freiras foram transferidas para lá, mas as obras no mosteiro ainda duraram mais 48 anos. Em 1802 foi inaugurada a nova igreja do mosteiro. Já em 1902, o recolhimento teve reconhecimento canônico e pôde receber título de mosteiro, sendo finalmente o mosteiro e a Igreja da Imaculada Conceição da Luz. Em 1819, após 57 anos de vida no convento Santo Antônio, por graves problemas de saúde, passa a residir no Mosteiro da Luz, com autorização do bispo e de seus superiores franciscanos. Em 23 de dezembro de 1822, morre aos 83 anos de idade e é sepultado no presbitério da Igreja do Mosteiro da Luz. O Mosteiro da Luz é tombado em todas as instâncias principais brasileiras. No ano de 1943, foi tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Por causa da sua importância religiosa e espiritual, além de histórica, foi declarado como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. O Mosteiro da Luz é considerada a construção arquitetônica colonial mais importante do século XVIII em São Paulo. É também uma entre poucas construções coloniais que mantém até hoje seu uso de origem. É um edifício de arquitetura de taipa. Esse termo significa o uso de técnica de construção de argila, que foi muito importante nas construções coloniais paulistas. Na capela do mosteiro fica o túmulo de Frei Galvão, onde são colocadas preces de fiéis e romeiros. No ano de 1970, a ala mais antiga na esquerda do Mosteiro da Luz foi restaurada e transformada no Museu de Arte Sacra, que foi instituído por um decreto estadual um ano antes. A coleção do museu é composta principalmente por peças do século XVII e XVIII, que antes pertenciam à Cúria de São Paulo. É um dos acervos de patrimônio sacro mais importantes do Brasil. São cerca de 4.000 peças no acervo, trazidos de igrejas e capelas paulistas. Entre as peças, na maioria de arte barroca, constam pratarias religiosas, pinturas, mobiliários, altares, vestimentas e livros litúrgicos. É uma coleção de lampadários que só perde em tamanho para o Museu do Vaticano. Há ainda obras de artistas consagrados brasileiros, como estátuas de Aleijadinho e quadros de Anita Malfatti e Benedito Calixto. No Mosteiro da Luz existem também outros acervos abertos à visitação. O Museu dos Presépios, que tem cerca de 190 conjuntos presepistas, e a coleção numismática, formada por 9.000 peças, incluindo medalhas católicas e moedas do período colonial. São Frei Galvão, rogai por nós.